Seja muito bem-vindo à Escola do Tecladista Crente. Aqui nesse programa, eu ensino tecladistas evangélicos a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema do episódio de hoje é: quando o hino muda de tom, não consigo tocar porque eu não sei que acordes usar. Imagina que você, tecladista evangélico, o regente da sua igreja ou alguém da sua igreja lá, o líder, alguém que vai cantar um hino no final de semana, seja lá que dia que ele for cantar o hino lá na sua igreja, ele chega e fala: ô tecladista, tem como você me ajudar? Tem como você tirar esse hino pra mim? Que no final de semana eu vou cantar e tal. E aí eu queria que você tocasse, fizesse instrumental. E você fala: opa, beleza, maravilha. Então, ele foi lá e passou o hino pra você tocar e você passou a semana todinha tirando o hino e tal, deixando o hino bem bonito pra quando chegasse no final de semana, no dia de tocar, na realidade, tá tudo perfeito, tá tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Vamos lá. Só que quando você chega lá na hora de tocar, o regente, a pessoa que vai cantar, fala pra você assim: cara, eu não vou conseguir cantar o hino no tom original. Por quê? Porque tá muito alto pra mim, a minha voz, não tô alcançando, tô forçando demais, não vou conseguir cantar. Dá pra você mudar o tom? E aí, se você não tá ligado como é que faz, você tenta tocar o hino, mas, tipo assim, perdido, não sei bem que acordes que tem que fazer, porque eu passei uma semana, passei um monte de dia tirando o hino no tom original. Imagina que você vai tocar lá, sei lá, Gabriela Rocha, tipo assim, aquela: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Imagina, você passou uma semana tirando esse hino, chega na hora, o cara vai lá e fala pra você assim: meu, dá pra você poder mudar o tom, porque eu não consigo. E aí você fala: cara, mano, beleza, dá pra poder tocar. Só que daí você tenta tocar o hino na hora, mas você fala: meu, não sei que acordes que eu tenho que usar aqui, mano. Em cima da hora fica difícil. Você até às vezes tenta tocar, mas você acaba errando os acordes. Isso é uma coisa que é muito comum, gente, acontecer com tecladista que tá no começo da caminhada, com tecladista evangélico que tá no começo. Quando o hino muda de tom, que o tecladista ele não consegue tocar, ele não sabe quais são os acordes, às vezes ele sabe o campo harmônico total, ele sabe todo o campo harmônico. Vamos supor que o hino é na tonalidade de dó, da Gabriela Rocha, e só que ele mudou tipo pra, sei lá, pra si bemol. Ele mudou pra si bemol. Na realidade, o tecladista evangélico, às vezes ele sabe o campo harmônico de si bemol inteiro. Ele sabe tudo, tipo assim, ele não se perde. O campo harmônico de si bemol pra ele é de boa. O problema é que ele não sabe quais são os acordes que ele vai usar daquele campo harmônico. Ele sabe todos os acordes do campo harmônico de si bemol. Ele não sabe a ordem, qual vem primeiro, qual vem depois. Até porque os hinos, eles não são tocados, tipo, o campo harmônico é de si bemol. Ele não vai fazer isso: si bemol, dó menor 7, ré menor 7, depois mi bemol com sétima maior, depois fá dominante, depois sol menor, depois lá meio diminuto, depois si bemol. Os hinos não são tocados nessa ordem aqui, crescente: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau, depois volta para o primeiro novamente. Não, os hinos não são tocados assim. Eles têm uma ordem lá que o compositor, a pessoa que escreveu, que escreveu naquela ordem. Existe uma diferença entre ele não saber o campo harmônico e não saber a ordem que os acordes vão ser tocados, porque os acordes vão ser tocados em ordem alternada, né? Primeiro um, depois o outro e tal. Quando o hino muda de tom, o tecladista evangélico ele não consegue tocar porque ele não aprende a tocar os hinos por graus. Certo, pessoal? Ele tentou aprender a tocar os hinos lá seguindo uma ordem, gravando o nome dos acordes. Então imagina que o da Gabriela Rocha, ele tá aqui, ó. Primeiro ele gravou o Fá maior, depois ele gravou o Ré menor 7, depois ele gravou o Lá menor 7, depois ele gravou o Mi menor 7. Ele foi lá de novo: Fá maior, Ré menor 7, Lá menor 7, Sol 9, Sol nona, né? Então, ele não consegue tocar porque ele aprendeu os acordes, ele aprendeu a tocar os hinos do jeito errado. Ele aprendeu a tocar os hinos falando o nome dos acordes, gravando a ordem. Primeiro foi o Fá 7+, Ré menor 7, Lá menor 7, depois Mi menor 7. O melhor jeito de você aprender é aprender por graus. Como assim aprender os hinos por graus? Mais ou menos assim, ó. Eu sei que o tom dessa música aqui, o tom desse hino é dó maior.
da Gabriela Rocha. Apesar dele começar com Fá maior, o tom do hino é Dó maior, beleza? Beleza. Então, eu tenho que me localizar, eu tenho que saber qual o grau que o Fá vai representar naquele campo harmônico. Pô, tô no campo harmônico de Dó, Fá é o quarto grau do campo harmônico de Dó. Então você pensa aqui na escala de Dó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ó, Fá é o quarto grau. Qual o próximo acorde que eu vou fazer aqui? Ó? Ré menor 7. Ré menor 7 representa qual grau no campo harmônico de Dó? Ó, segundo grau. Primeiro grau é o Dó, segundo grau é o Ré menor. Ré menor 7. Vamos lá. Próximo acorde que eu tenho que fazer. Lá menor 7, não é isso? Cara, o tecladista evangélico ele precisa se perguntar. Lá menor 7 representa qual grau naquele campo harmônico de Dó? Cara, Lá menor 7 representa o sexto grau. Certo? Próximo acorde que o tecladista vai fazer naquele hino lá, Mi menor 7. Aí ele se pergunta novamente, pô, Mi menor 7 representa qual grau dentro daquele campo harmônico de Dó? Terceiro grau. Então, qual que é a maneira mais otimizada, a melhor maneira? Como que se aprende hino por graus? Ele não vai gravar o nome dos acordes, ele vai gravar o número dos graus. Então, ó, eu sei que Fá é o quarto grau, Ré menor é o segundo grau, Lá menor é o sexto grau, Mi menor é o terceiro. Então ele vai gravar aqui, ó. Olha como é mais simples. 4, 2, 6, 3. Você viu, gente, como é muito mais simples? Ao invés dele gravar o hino falando o nome dos acordes, gravando a ordem dos acordes, ele grava a numeração, ele grava qual grau está sendo tocado. Por quê? Porque no momento que o hino mudar de tom, vai ser muito mais simples ele saber, pô, cara, o hino mudou para o tom de Si bemol. O hino mudou para o tom de Si bemol, por exemplo. Qual os acordes que ele tem que usar? Eu gravei que os acordes eram o 4, o 2, o 6 e o 3. Então, tô no tom de Si bemol, qual que é o quarto grau? Mi bemol. 4. Qual que é o 2? Dó menor. Qual que é o 6? É o Sol menor 7. E qual que é o terceiro grau? Ré menor. Eu só preciso entender qual que é o grau que aquele acorde representa no campo harmônico. Para o tecladista evangélico conseguir tocar dessa forma, um quesito muito importante, aliás, eu não vou nem dizer que é um quesito muito importante, é um ponto extremamente necessário, é que ele saiba os acordes do campo harmônico. Pô, e a gente tá aqui há muito tempo aprendendo os acordes do campo harmônico. Eu já dei várias aulas sobre campo harmônico para você entender. A questão é simples. Você vai descobrir qual grau que aquele acorde representa. Pô, lá na minha igreja, por exemplo, eu e o baixista, assim, hoje a gente tá tocando, tem um monte de músico lá, né? Mas, assim, eu e o baixista, principalmente nós dois, assim, a gente toca somente desse jeito. Eu e o baixista, a gente só toca desse jeito. Pô, vai pro quarto grau, vai pro sexto, vai pro segundo e tal, não sei o que. Quando às vezes, tipo, a gente não sabe bem como que é o hino, então se um sabe mais do que o outro, pô, vai pro sexto, vai pra não sei aonde e tal. Então a gente tá ligado nisso, que essa é a melhor forma de você aprender a tirar os hinos. Ao invés de você ficar gravando lá, pegar a cifra, mesmo que você toque por cifra, não tem problema nenhum. Mesmo que você tire os hinos pela cifra, a melhor forma não é você gravar lá o nome dos acordes, a ordem dos acordes. Você vai gravar os graus que aquele acorde representa no hino. Certo, pessoal? Por que é importante o tecladista evangélico aprender os hinos por graus? Porque, ó, logo de cara, ele vai parar de tocar olhando pra cifra. Meu, cara, tem muito tecladista que me chama e tal. Tem um amigo meu que eu tô devendo até uma aula pra ele aqui, que ele me chamou e tal, me chamou no WhatsApp, falou: Márcio, eu preciso de uma ajuda, cara, porque eu não consigo tocar os hinos sem a cifra. Eu tenho que ficar olhando para a cifra. Às vezes dá algum problema na cifra e eu paro de tocar, eu não consigo tocar. Quando o tecladista evangélico aprende a tocar os hinos por graus, logo de cara, gente, ele vai se libertar de tocar olhando para a cifra. Aí você pode estar pensando, pô, Márcio, mas aí acaba sendo muito complicado, porque dependendo do tom do hino, são muitos graus que eu vou ter que decorar e tal, e vão repetir, vai fazer um monte de acorde diferente ali. Tá, realmente, isso é verdade, mas se você parar pra analisar, a maioria dos hinos que a gente toca na igreja hoje, não tem aquela parada esdrúxula, com aquela porrada de acorde, aquele monte de coisa, aquela coisa, tipo assim, muito complicadíssima.
Não tem, pessoal. Não tem. A gente vai tocar, tipo assim, aquele hino lá com os 7 principais acordes. Às vezes são hino com 6 acordes. E, tipo assim, e os acordes não vão se alternando o tempo todo. Por exemplo, você vai pegar a estrofe do hino ali, então ele vai estar lá fazendo na estrofe ali 4, 5, 6, 7 hinos na estrofe. Depois, quando for pro refrão, vai ter uma outra sequência. Quando ele volta pro estrofe de novo, repete aquela mesma sequência que você aprendeu. Então, tipo, fica muito mais fácil do que ele aprender desse jeito. A partir desse momento que ele aprende gravando o número dos graus, ele para de tocar olhando para a cifra. Ele se liberta da cifra, pessoal. Por que ele se liberta? Porque nesse momento ele sabe qual que é o próximo acorde. Porque ele sabe qual grau aquele acorde representa. Você se ligou? Tipo assim, o hino tá lá na tonalidade de Dó maior. Cara, ele não vai gravar o hino pensando aqui, cara, eu vou fazer o Ré menor. Não, ele vai falar, eu vou fazer o grau 2. Ele não vai fazer o Lá menor, ele vai fazer o grau 6. Ele não vai fazer, por exemplo, o Fá maior. Ele vai fazer o quê? O quarto. Ele vai gravar qual o grau que aquele acorde representa dentro daquele campo harmônico. Acaba ficando muito mais simples. Um universo se abre de conhecimento. A partir do primeiro momento, pode até ser que ele estranhe, ele sinta um pouco de dificuldade, porque ele nunca tocou dessa forma. Mas, gente, dentro de pouquíssimo tempo, assim que ele aprende 1, 2, 3 hinos desse jeito, cara, ele já começa a desenvolver. Porque a partir desse momento ele começa a olhar para as músicas de uma forma diferente. Ele começa a olhar para os acordes de uma forma diferente. Ele começa a ver os acordes não pelo nome do acorde, ele começa a ver o acorde pelo grau que aquele acorde representa. E isso é de uma riqueza enorme. Isso vai se abrir um universo enorme para ele. Então, é por isso que é importante que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele precisa aprender os hinos por graus, porque acaba ficando muito mais fácil. Ele vai parar de ficar tocando olhando para a cifra e, tipo assim, ele vai saber perfeitamente qual acorde que tá vindo, porque ele sabe qual grau que tá vindo. Ele sabe qual que é o grau. Se ele sabe que é o 6º grau, tipo de Lá menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o 6º grau de Lá menor? É o Fá. Cara, o tom do hino é Sol maior. Qual que é o 3º grau de Sol maior? Pô, o 3º grau de Sol maior é Si menor. O tom do hino é Mi maior. Qual que é o 6º grau do Mi maior? É o Dó sustenido menor 7. Ele já sabe qual que é o 6º grau, porque ele já tá tocando ali sempre. Primeiro ele tem que saber qual que é a escala. A partir do momento que ele sabe qual que é a escala, ele sabe qual acorde que vai estar sendo tocado ali naquele grau. Viu, pessoal, como assim é muito mais simples? O maior benefício de todos que o tecladista evangélico ele tem em aprender os hinos por grau, você quer saber qual que é? O maior de todos os benefícios. Porque quando o hino for mudar de tom, gente, quando o hino acaba mudando de tom, ele não vai errar nunca. Exemplo, se a gente está tocando um hino na tonalidade de Mi maior, certo? Vamos supor que o hino que a gente vai tocar lá, que você vai tocar, é um worship. O worship é em Mi maior, tá bom? Primeiro ele vai começar no Mi maior, depois ele vai começar no Si, tá bom? Depois ele vai tocar o Dó sustenido menor 7 e depois ele vai tocar o Lá. Beleza, transferindo isso aqui para graus, como que vai ser? Ele vai fazer o 1º grau, vai fazer o 5º grau, vai fazer o 6º grau, vai fazer o 4º grau. Então é 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Gravou aí? 1, 5, 6, 4. Beleza. Só que o irmão, a pessoa que vai cantar fala assim, irmão, muda o tom do hino pra mim aí que Mi maior tá ruim, cara. Dá pra você tocar pra mim na tonalidade de... Aumenta um pouquinho, por exemplo, tá em Mi maior. Aumenta um pouquinho, faz em Sol. Aí você fala, pô, cara, em Sol. Mas você fala, beleza, Sol maior? Legal. Sol maior, qual que são os graus que eu tenho que fazer em Sol maior? Eu aprendi em Mi, né? 1, 5, 6, 4. Vou fazer em Sol maior? 1, 5, certo? 6, 4. Olha lá. 1, 5, 6, 4. Então, ó. 1, 5, 6, 4. Viu, gente? Se eu fosse tocar esse hino na tonalidade de Sol... De Sol, não. Vou tocar na tonalidade de Fá sustenido, por exemplo. Fá sustenido, tá? Vamos lá, saber qual que é o campo harmônico de Fá sustenido, vai. 1º grau, eu tenho que saber. 1. Qual que é o 5? Dó sustenido. Qual que é o 6? Ré sustenido menor 7. Tá bom? Mi bemol menor 7. E o 4? Si. Então, ó. 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Vamos mudar pra lá. 1, 5, 6,
4. Vamos mudar para si. 5, 6, 4. Em si, né? 5, 6, 4. Viu, gente, como assim é muito mais simples? Só dele aprender isso, cara, só do tecladista evangélico aprender a tocar os hinos por graus, tipo assim, quando o hino muda de tom, não importa pra que tom que mude. Vamos dar um exemplo que o hino mudou pra mi bemol, por exemplo, ó. 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Vocês viram, gente, como é muito mais simples? Eu só preciso saber o número dos graus. Sabendo o número dos graus, fica mais fácil. Eu acabo não errando. Porque, tipo assim, logo de cara, aprender dessa forma me faz pensar. Tipo assim, aprender dessa forma aqui me faz faz o tecladista evangélico pensar, tipo assim, qual que é o acorde que ele tem que chegar. Ele não tem que lembrar qual que é o nome do acorde que ele tem que fazer. É maior, é menor, é meio diminuto. Não, ele não tem que pensar nisso. Ele não tem que gastar o tempo dele pensando nisso. Ele tem que gastar o tempo dele só pensando, pô, cara, é o primeiro grau? É o quarto grau? É o sexto grau? Qual que é o grau que esse acorde representa ali nesse hino? Vocês viram, gente, como acaba ficando muito mais simples? Quando o hino acabar mudando de tom, se ele aprendeu a tocar o hino por graus, ele não erra mais. A partir desse momento, ele não erra mais quando o hino mudar de tom, pessoal. Agora, por que o tecladista evangélico aprendeu os hinos por graus, ao invés de aprender o nome do acorde, ele aprendeu os hinos por graus, ajuda o tecladista evangélico a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Por quê? Por qual motivo? Porque progressões se repetem em hinos diferentes, pessoal. Vamos dar um exemplo de um hino que eu toco sempre. Por exemplo, Palavras, Lauriette aqui. O tom do Palavras, ele é na tonalidade de Lá bemol. Eu acho que é Lá bemol, a gente toca em Lá bemol, né? Mas vamos dar um exemplo, que o tom do hino é Lá bemol, beleza? Lá bemol maior, que é, se eu tô tocando o hino Palavras na tonalidade de Lá bemol, então Lá bemol é o primeiro grau, é a tônica, primeiro grau, próximo acorde é uma inversão no sétimo grau. Então eu tenho uma inversão no sétimo grau aqui. Próximo acorde é o sexto grau, depois o próximo acorde é o quinto grau aqui, ó. Tônica com baixo no quinto grau, depois eu vou fazer o quarto grau. Então eu vou tocar como? Primeiro grau, inversão no sétimo, sexto, inversão no quinto e quarto grau. Certo? Então ela é uma progressão que ela comumente se repete, ela sempre, costumeiramente, nos hinos ela se repete. Então tá aqui, ó, primeiro grau, sétimo grau, sexto grau, quinto grau, quarto grau. Certo, pessoal? É assim, ó, com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Cara, essa progressão que eu fiz aqui, ó, primeiro grau, sétimo, sexto, quinto, quarto grau, é uma progressão que ela se repete em diversos hinos. Vamos dar um exemplo de um outro hino aqui, ó, na tonalidade de Dó aqui, ó. Mestre, eu preciso de ó, aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Não sei o nome desse hino, remove a minha pedra, sei lá. Ó, Dó maior. Não, o tom desse hino é Ré maior, parece, sei lá. Eu vou tocar em Dó maior, aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Olha só, tô fazendo o primeiro. Mestre, eu preciso. Sétimo grau, inversão no sétimo, ó. Próximo acorde, sexto grau. Quarto grau. Quinto, primeiro. Cara, é um hino diferente, de um cantor diferente, em um tom diferente, mas que segue o mesmo padrão de progressão. Segue o mesmo padrão. Primeiro grau, sétimo, inversão no sétimo, depois sexto grau, depois, ó, primeiro com baixo no quinto grau, depois quarto grau, quinto grau novamente e volta pro primeiro. Com gemidos e palavras, olha só, sétimo grau, sexto grau, tônica com baixo no quinto, quarto e o quinto, depois o primeiro. Então tá aqui, ó. 1, 7, 6, 5, 4, 5, 1. Vamos tocar aqui aquele lá, qual o nome que eu tava fazendo? Era. Esqueci como é que é o hino. Vamos lá, remove a minha pedra. Primeiro grau, preciso de um. Sétimo grau, inversão no sétimo, né? Sexto grau, primeiro com baixo no quinto grau. Quarto grau, quinto, primeiro. Viu, gente? Eu toquei um outro hino de um outro cantor, em um outro tom diferente, com a mesma progressão. Se eu for tocar Jó, Midian Lima, por exemplo, aqui, ó.
Ó, Jó da Midian Lima. Vou começar na mesma progressão. Primeiro, sétimo, sexto, quinto, quarto, quinto e primeiro de novo. Então aqui, ó. Então como é que ele vai ser? Primeiro, sétimo, sexto, primeiro com baixo no quinto, quarto, quinto grau de novo, primeiro novamente. Vocês viram, gente? 3 hinos diferentes, de 3 cantoras diferentes, em 3 tons diferentes, e os 3 hinos seguem o mesmo padrão de progressão, seguem a mesma progressão. As progressões elas acabam se repetindo em hinos diferentes. Se eu fosse tocar o hino do Baruch aqui, por exemplo, aqui, ó, o hino do Baruch aqui, ó. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um... Olha só, gente, eu usei a mesma progressão, exatamente a mesma progressão, ó. Ó, primeiro grau, sétimo grau, sexto grau, primeiro grau com baixo no quinto grau, quarto grau. Daqui em diante ele vai mudar um pouquinho, certo? Mas a ideia de progressão, a condução da progressão é a mesma, gente. É a mesma. Vocês viram como que é mais simples? Cara, você estudando desse jeito, você aprendendo desse jeito, você tirando os hinos desse jeito, pensando não no nome dos acordes, pensando nos graus, tipo assim, fica muito mais fácil, tipo assim, você tirar os hinos de ouvido. Por quê? Porque, tipo assim, as progressões elas vão ficar se repetindo. Vocês viram, gente, que essa progressão aqui, ó, que ele tá no primeiro grau, no sétimo, depois no sexto, é uma progressão que ela se repete muito. Vamos dar um exemplo de um outro hino aqui, ó. Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz. Meu Jesus, primeiro grau, glorioso é minha inspiração. Já caí, ó. Primeiro grau, maravilhoso. Sétimo grau, minha inspiração a prosseguir. Ó, tô no quinto grau, mesmo quando tudo não vai bem. Vocês viram, gente? Repetiu a mesma coisa. Repetiu o mesmo processo. Você acredita que desse jeito fica muito mais fácil você tirar os hinos? Porque os hinos eles vão seguir padrões, os hinos vão repetir padrões na realidade, né, gente? Dificilmente você vai encontrar um hino ali que, tipo assim, não existe, é um padrão totalmente novo, que ninguém nunca usou, ele saiu do primeiro grau, depois ele foi pro sexto grau. Cara, isso aqui, tipo assim, é uma figurinha marcada. Tipo assim, sair do primeiro grau e ir pro sexto grau é uma parada que existe sempre. Sabendo que as progressões elas acabam se repetindo em um hino, se repetindo em outro, as progressões elas vão ser sempre iguais, pessoal. É muito mais simples você aprender qual que é o padrão daquela progressão que está se repetindo ali, porque quando você for tirar os hinos de ouvido, você já sabe, essa progressão aqui eu conheço, tá? Eu já toquei bilhões de hinos com essa progressão. Essa outra progressão aqui, tipo, primeiro grau, quarto grau. Já toquei vários hinos, já toquei Dó, Fá, que é primeiro grau, quarto grau. Já toquei Lá, Ré, que é primeiro, quarto grau. Já toquei Mi, Lá, que é primeiro e quarto grau. Fá sustenido, Si, que é primeiro e quarto grau. Tipo assim, tem diversos hinos que é primeiro e quarto grau. Tipo assim, ó. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Viu só? Pai nosso, ele tá aqui, ó, no primeiro grau. O tom dele é Si. Depois ele vai pro 1, 2, 3, 4, quarto grau, que é o Mi. Viu, gente, que é uma progressão que ela se repete. E essa parada também não vai se repetir só nos hinos dos cantores e tal. Hino da harpa, o processo é o mesmo, olha só. Solta o cabo da mão, toma o remo nas mãos. O hino tá na tonalidade de Sol maior, tá no primeiro grau de Sol maior. Depois ele vai pro quarto grau de Sol maior, que seria no caso o Dó. Solta o cabo da mão, toma o remo. Quarto grau, tá vendo aqui, ó? E navega, primeiro grau de novo. Viu, gente, como, tipo assim, as progressões elas acabam se repetindo. Você viu, gente? Isso vai facilitar você tirar os hinos. Quando você começa a olhar o tipo de progressão que está acontecendo ali, você para de tocar por tocar. Já viu aquela galera que toca por tocar? Eu já toquei por tocar durante muito tempo. Tinha um acorde lá. Eu sabia, mano, vou fazer o acorde é o Mi menor, né? Beleza. O tom do hino é Sol. Mi menor tem que fazer, beleza. Cara, logo de cara, quando fala assim, ó, Mi menor, qual que é o tom do hino? Sol, qual que é o grau que o Mi menor representa em Sol? Sexto grau. Então, tipo assim, logo de cara, quando eu penso no Mi menor, eu não penso no... Quando eu penso no Mi menor na tonalidade de Sol, eu não penso só no Mi menor. Eu penso que ele é o sexto grau. Eu não penso no nome do acorde. Eu penso que ele é o sexto grau. Quando eu falo em Lá menor na tonalidade de Sol, eu penso que ele é o segundo grau. Quando eu falo de Si menor, eu penso que ele é o sexto... Eu penso que ele é o terceiro grau.
Por quê, gente? Porque eu aprendi por graus. Nesse momento, você obriga o seu cérebro a pensar. Você para de tocar só por tocar, tá ligado? Tipo assim, sabe quando você toca por tocar? Qual que é o acorde? É Fá. Beleza, depois qual que é o acorde? É Ré menor. Depois qual que é? O Si bemol. Depois qual que é? É o Sol menor. Cara, tô tocando por tocar aqui, mano. Você tá tocando por tocar. Agora, quando você pensa, qual que é o tom do hino? É Fá maior, beleza. Primeiro grau, Fá. Depois eu vou pra onde? Pro Ré menor? Beleza, sexto grau. Depois eu vou pro Si bemol. Quarto grau. Depois eu vou pro Sol menor. Segundo grau. Depois eu vou pro Dó 7. É o quinto grau. Depois eu vou pro Fá de novo. Primeiro grau. Viu que você para de tocar? Você obriga o seu cérebro a pensar. Você se obriga a pensar qual o grau que aquele acorde representa. Se por acaso o hino mudar de tom, você vai ficar preocupado, desesperado. Ai, meu Deus do céu, era o primeiro grau. Depois agora é o sexto grau. Depois é o quarto grau. Depois é o segundo grau. Se eu for tocar em Mi, beleza. Então eu vou tocar na tonalidade de Lá bemol, que alguns tecladistas evangélicos falam assim, não, é difícil em Lá bemol. Não, cara, começa a pensar nos graus, ó. Primeiro grau, Lá bemol. Sexto grau, Fá menor 7. Depois qual que é o quarto grau? Ré bemol com sétima maior, né? Ré bemol maior. E depois qual que era o último grau, que eu já até esqueci qual que era o grau, cara. Depois era o segundo grau. Tá aqui, ó. Si bemol menor 7. E volto pro primeiro grau de novo. Viu, gente, como é simples? É mais simples. Você para de tocar por tocar, você começa a prestar atenção no que você tá fazendo. E aí, tipo assim, fica muito mais simples você tocar. Aí tem gente que fala assim, mano, mas tocar por cifra é muito mais fácil. Gente, quando você tá tocando olhando pra cifra, a cifra é uma zona de conforto, gente. Você tocar olhando pra cifra ali, sendo guiado pelos acordes que aparecem na cifra ali, é uma zona de conforto. Por quê? Porque o que aparecer ali, você vai tocar. Você já sabe fazer os acordes. O que aparecer na cifra, você toca. Mas isso aqui não vai te levar a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Isso aqui vai fazer o tecladista evangélico tocar sempre como iniciante. Vai fazer o tecladista evangélico ficar sempre ali, ó, parado, sem sair do lugar, tocando sempre do mesmo jeito. E eu tenho certeza que você tá aqui, você não quer tocar sempre do mesmo jeito. Você não quer passar sua vida tocando como iniciante. Você quer sim tocar no nível avançado. Você quer chegar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Então, gente, é por esse motivo que você aprender os hinos por graus vai te ajudar a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Por esse motivo. Porque as progressões, elas vão se repetir nos hinos diferentes. Então, tipo assim, acaba ficando muito mais simples. Você vai tocar esse hino que tem essa progressão, um outro hino de um outro cantor, em uma outra tonalidade, tem a mesma progressão. Um outro hino de um outro cantor, que é mulher, por exemplo, vai ser na mesma tonalidade. Um hino vai ser com essa mesma progressão, melhor dizendo. Um outro hino de um cantor, voz de homem, vai ser em um outro tom diferente, mas vai ter a mesma progressão, o mesmo padrão. Os acordes vão aparecer da mesma forma. O padrão dos acordes, a progressão dos acordes, vai ser o mesmo para uma série de hinos que você toca, de cantores diferentes em tons diferentes, certo, pessoal? Aí tem tecladista evangélico que pensa, Márcio, mas e se eu não aprender? E se eu não aprender as progressões? Será que se eu não aprender, eu não vou conseguir tocar os hinos na igreja? Será que eu não vou conseguir? Cara, você vai conseguir tocar os hinos perfeitamente na igreja. Sem você aprender o nome das progressões, eu tenho certeza que você já está tocando há um tempo aí na igreja, você já toca há um tempo os hinos na igreja, e sem você pensar em progressões, sem você pensar em graus, você sempre tocou na igreja. Não é verdade? Não é mesmo? Legal, maravilha, você vai conseguir tocar. O que você não vai conseguir tocar, certo? É quando aquele hino mudar de tom. Quando aquele hino mudar de tom, quando você tiver de tocar o hino da harpa ali, que você tá acostumado a tocar o hino da harpa na tonalidade de Lá maior, e por acaso a pessoa que for cantar na tonalidade de Ré maior, cara, se ela mudar o tom do hino da harpa, que vai ficar mais confortável para ela em Ré maior, cara, aí você não toca. Aí você não vai conseguir tocar. Por quê? Porque você estava escravo dos acordes. Você tocava pensando no nome dos acordes, certo? Agora, quando o hino mudou e foi pra tonalidade de Ré maior, e agora, mano? Você tocava pensando no nome dos acordes, mas o hino mudou. Não vai ser mais a mesma tonalidade, os acordes automaticamente não vão ser mais os mesmos. E agora, você vai conseguir tocar? Você não vai conseguir tocar, certo, pessoal? Se o hino mudar de tom, e a gente sabe que quando a gente toca na igreja evangélica, cara, cada fulano que vai cantar, cada pessoa que vai cantar um hino na igreja lá, canta num tom diferente, muda e eu não tô nem aí.
ali e pau no gato. Cada pessoa canta num tom diferente. Cada pessoa que canta na igreja canta num tom diferente, certo? Então, o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele tem que estar pronto. Ele tem que aprender os hinos por graus, porque senão ele não vai conseguir tocar. Quando o irmão cantar o hino num tom diferente do que ele está acostumado, ele não vai conseguir tocar. Ele até consegue tocar de boa, desde que seja ensaiadinho ali, o hino no tom original, bonitinho, lindo. Mas se mudar o tom do hino, ele tá perdido, ele não toca. Agora eu quero falar com vocês do jeito errado que o tecladista evangélico ele tenta tocar quando o hino mudar de tom. Sabe qual que é o jeito errado? O pior jeito que eu já vi as pessoas fazerem. Tem até um vídeo meu aqui, uns tempos atrás, que eu postei um vídeo e alguém foi lá e postou bem assim no vídeo. Se o hino mudar de tom, o que vai acontecer? E se eu não souber quais são os acordes, é só usar o transpose. A pessoa escreveu bem assim no comentário do vídeo. É só usar o transpose. Cara, dá pra usar o transpose? Dá. Eu toquei durante um tempo com transpose, toquei. Cara, mas só que tem um problema, cara. Quando você toca com o transpose, você fala, mano, eu não sou mais escravo da cifra. Eu não sou mais escravo da cifra. Cara, você deixa de ser escravo da cifra, mas você acaba se tornando escravo do transpose. Cara, o que adiantou, mano? Você, tipo assim, não vou tocar por cifra, mas eu vou tocar por transpose. O hino mudou o tom aí na cifra, tá lá marcado. Aliás, ele nem deixa mais de ser escravo da cifra. Ele continua sendo escravo da cifra, certo? Porque ele vai ter que continuar lendo a cifra lá e ele vai continuar usando o transpose. Eu também tocava desse jeito aí, usando o transpose. Uma vez, eu fui tocar um hino lá na igreja lá e tipo assim, eu tocava tudo em dó, né? Tudo no jeito mais simples, tocava no dó. Aí, tipo assim, o hino a pessoa mudou o tom do hino lá na hora e eu, o que eu fiz? Falei, mano, beleza, mano. Mudou o tom do hino e eu só apertei o botãozinho do transpose lá. Só que o meu teclado era um teclado que, tipo assim, não aparecia ali pra que tom que você tava mudando o hino. Então vamos supor, todo transpose é assim, né? Vamos supor que você tá tocando em dó e tem que tocar em dó sustenido. Aí você tem que ir lá, aperta o mais. Quando aperta o mais, ele mostra que ele aumentou meio tom. Então foi para dó sustenido, beleza? Ou então se ele fosse tocar em ré, você tem que apertar o mais 2 vezes. Aumenta meio tom, depois mais meio tom. E foi tocar em ré. O hino que era dó foi tocar em ré. Você apertou 2 vezes. Um dia, cara, eu fui tocar lá na igreja e eu errei. Tipo assim, ele não mudou fácil, assim. Tipo assim, não era dó e foi pra dó sustenido. Ele, tipo, mudou de dó, tipo, por exemplo, aqui pra mi. Certo? Ou mudou de dó pra mi bemol. Na hora eu não consegui fazer a conta. Em cima da hora ali, na hora de tocar ali. Porque, tipo assim, o fulano quer cantar, ele não dá tempo. Peraí, irmão, peraí. Eu vou contar aqui quantos semitons são aqui no transpose. São 1, 2, 3 semitons. Não deu tempo. Na hora na igreja ninguém espera. É pau no gato, vamos embora, te vira aí, tecladista. Não é assim que rola na igreja? Então, tipo assim, se vira aí tecladista. Cara, eu perdi a conta de quantos eu tinha que subir, quantos semitons eu tinha que subir. E aí eu não consegui, tipo assim, perdi a conta. Quando eu botei a mão no dó lá, não tava saindo mi bemol. Não tava, toquei o dó aqui pra poder, porque no transpose é isso, né? Você toca o dó pra sair o mi bemol, quando você sobe um tom e meio. Só que não tava saindo, eu perdi a conta. Então, tipo assim, talvez eu tenha apertado, ao invés de apertar para subir 3 semitons, eu apertei para subir 4, ou apertei para subir 2. E aí eu já não sabia mais em que tom que eu tava. Aí abaixava o transpose em um semitom, não dava certo. Aí aumentava outro semitom, aumentava 2 semitons, aumentava 3 semitons, e aí tipo, lá vai eu correndo, siga aquele carro, siga aquela motoca, siga aquele chinesinho. Cara, e eu não consegui tocar a benção do hino, velho. Eu não consegui tocar, sabe por quê? Porque eu tava ali, escravão do transpose. Isso é uma possibilidade, né? Imagina que você vai tocar numa igreja e quando você chega naquela igreja para poder cantar, saudamos os irmãos capazes do Senhor Jesus. Chega você lá para poder tocar. E aí o irmão fala assim, não, irmão, não precisa ligar seu teclado, não. Pode tocar no meu aqui, mano. Dá para poder tocar no meu, tranquilo, não tem problema. Você fala, não, eu prefiro usar o meu. Aí o irmão, não, pode tocar aqui, mano, não tem problema. Ou não tem espaço para você ligar aqui, pode tocar no meu. Aí você fala assim, puxa vida, mano, e agora, velho? Como é que é o transpose no teclado do irmão? E agora, mano, como é que eu faço? Aí você vai fazer o quê? Não vai conseguir tocar no teclado do irmão por causa que, tipo assim, você não sabe mexer no transpose? Porque eu tenho certeza que tecladista evangélico nenhum vai chegar no irmão e falar, seu irmão, como que é o transpose no seu teclado? Sabe o que é? Eu queria aumentar 2 semitons, ou eu queria aumentar 1 semitons. Você não vai fazer isso. Você não vai pedir pro irmão aumentar no transpose lá. Tecladista nenhum vai fazer isso, gente. Tem algum problema de tocar no transpose? Cara, não tem problema nenhum. Mas
Se você, tipo, tá fazendo a obra de Deus ali, o seu intuito é fazer a obra de Deus da melhor forma, enquanto você não sabe, ó, veja bem, enquanto eu não sei tocar os acordes em outra tonalidade e eu dependo do transpose, mais maravilha. Só que, tipo assim, a partir do momento que eu consigo andar com as minhas próprias pernas e eu fico dependente do transpose a vida inteira, cara, aí eu tô errando. Aí o tecladista evangélico tá errando. Aí você, tipo assim, não tá usando o seu talento como você devia ter usado. Você entende? Porque você, tipo assim, acaba ficando dependente do transpose. Se mudar, se o transpose você errar nos botões ali, você não consegue tocar o hino igual eu não consegui e errei o hino todinho no dia da... Ainda bem que tinha outras pessoas tocando na igreja lá, um pessoal da guitarra lá, que conseguiu tocar o hino de boa, certo? E eu não consegui tocar o hino. Tipo assim, ou então, se mudar de teclado, você vai tocar numa outra teclado, numa outra igreja, de uma outra pessoa, sei lá, você, tipo assim, não vai chegar no irmão e falar, ô irmão, aumenta aí pra mim no transpose aí. A gente tem vergonha de falar, não é mais ou menos assim, gente? A gente tem vergonha, então, tipo assim, você não vai conseguir tocar. Então, pessoal, você não pode virar escravo do transpose. Você jamais, o tecladista evangélico, ele não pode ser escravo do transpose. Você tá no começo, tipo, tô no comecinho, tô começando a engatinhar, Márcio. E eu vou precisar tocar um hino na tonalidade de Ré maior, e eu não sei Ré maior, eu sei tocar só em Dó maior. Dá pra usar o transpose? Pô, usa, cara, usa. Mas na semana que vem, começa a treinar os acordes do campo harmônico de Ré maior. Começa a treinar os acordes do campo harmônico de Lá maior, para você deixar de ser escravo do transpose, certo, gente? Um outro jeito errado que eu vejo tecladista evangélico tentar tocar os hinos quando muda de tom, que ele não sabe qual que é a ordem dos acordes, sabe como é que é? Ele tenta gravar a ordem dos acordes. Por exemplo, ó, eu vou tocar aqui o hino aqui na tonalidade de Dó maior, e o hino mudou para Dó sustenido. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e faz assim, ó, mano, eu vou tocar em Dó, então o irmão pediu para mudar para Dó sustenido, é simples, eu vou aumentar um semitono e tudo. Beleza, maravilha. Tá, Dó vira Dó sustenido, beleza? Maravilha. Fá vira Fá sustenido. Maravilha. Pô, e Mi? Vai virar Mi sustenido? O Mi menor vai virar Mi sustenido? Não, meu irmão. O Mi menor vai virar o quê? Vai virar um Fá menor. Não é isso? O Mi menor vai virar um Fá menor. E isso vai virar uma confusão na cabeça dele, porque ele sabe que no campo harmônico de Dó vai ter um Fá. Pô, o meu Mi vai virar Fá. E o meu Fá vai virar o quê? Fá sustenido. Você entende que isso aí vai virar uma confusão na cabeça dele? Ele tenta gravar a ordem dos acordes. E gravar a ordem dos acordes é um problema, galera. Ah, eu tenho que fazer então um Si meio diminuto. Beleza? Tô tocando na tonalidade de Dó, mas o hino mudou para Dó sustenido. Qual acorde que eu tenho que fazer? O meu Si meio diminuto vai virar o quê? Si sustenido meio diminuto? Não vai virar Si sustenido meio diminuto. Então, gente, tentar gravar a ordem dos acordes, o nome dos acordes, é um jeito muito complicado de você tentar aprender. Porque você vai acabar não aprendendo. Você vai acabar tendo essa dificuldade. E essa dificuldade impede de você tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Isso te impede. Isso vai te travar, vai te bloquear a vida inteira no nível iniciante. E eu tenho certeza que você, meu irmão, tecladista evangélico, não quer passar a vida inteira tocando no nível iniciante. Então, meu irmão, o jeito errado, para de tentar aprender a tocar o hino quando ele muda de tom do jeito errado. Tentar gravar a ordem dos acordes. Ah, cara, gravar a ordem dos acordes é um problema. Esse é o jeito errado. Ou então, quer ver uma outra forma que ele quer gravar a ordem dos acordes? Tá, ó, eu vou tocar o hino aqui na tonalidade Gabriela Rocha, novamente aqui, ó. Então qual que é a ordem dos acordes que eu vou ter que fazer? Um Fá maior, um Ré menor, um Lá menor e um Mi menor. Fá maior, Ré menor, Lá menor e Mi menor. Quando muda o tom do Fá maior, vai virar o Fá sustenido maior. Fá sustenido maior, desce. Aumentou, Ré menor, Ré sustenido menor. Lá menor, Lá sustenido menor, certo? Ou Si bemol menor, não é isso? Si bemol menor. E qual que é o último acorde? Mi menor, certo? O Mi menor vai virar o quê? Mi sustenido menor? O Mi menor não vai virar um Mi sustenido menor. Ele vai virar um Fá menor. Só que, tipo assim, você entende que essa jogadinha aqui da falta desse semitom do Mi sustenido, que vai se transformar num Fá, vai virar uma confusão na cabeça dele na hora. Porque ele tá pensando, quando o hino no tom... Ele não tá pensando no hino no tom que ele vai tocar, que seria em Dó sustenido. Ele tá pensando, tá tocando um hino na tonalidade de Dó sustenido, mas ele tá pensando ainda em Dó. Então, na hora que chegar a hora do Mi menor, que ele fala Mi menor, caramba, Mi menor é o que eu tenho que fazer? Mi menor
Mi menor é o quê? É Fá menor, só que quando ele lembra que ele tá pensando em Fá na tonalidade de Dó, ele vai botar um Fá maior. Caramba, não é Fá maior. Ah, é um Fá menor. E o meu Fá maior vai virar o quê? Você entende, gente, que isso aí vira um problema? Esse é o jeito errado. Tentar gravar a ordem dos acordes é o jeito errado. Porque essa paradinha, esse problema aqui dos acidentes que vão ficar faltando, do Si sustenido que não existe e do Mi sustenido que também não existe, vira um problema na cabeça dele. Certo? Isso vira um problema. E ele acaba errando. Não erra do jeito que eu errei, meus irmãos. Eu errei muito tentando tocar dessa forma. A melhor forma é você fazer o quê? A melhor forma é você pensar nos graus que você está tocando. Tentar tocar aqui, gravando a ordem dos acordes, é o jeito errado. E você tem que parar de tocar desse jeito, se é que você toca assim. Agora, por onde que o tecladista evangélico ele precisa começar na hora dele aprender os hinos por graus? Certo? Qual que é a melhor forma dele aprender os hinos por graus? Primeiro ponto, passo inicial ele tem que saber fazer a escala. Gente, nesse caso aqui, escala é imprescindível. O tecladista evangélico ele tem que saber fazer escala, certo? Ele precisa saber fazer escala. Sem saber fazer escala, ele, tipo assim, muitas portas vão se fechar pra ele. Muitas coisas não vão dar certo, porque, tipo assim, ele não sabe fazer escala. Escala, tipo assim, a escala é uma chave muito importante que vai abrir muitas portas pra ele lá na frente, certo, pessoal? Então, primeira coisa, ele tem que saber fazer escala. Aprendeu a fazer escala? Sei fazer a escala de Mi bemol. Ó. Eu aprendi a fazer a escala de Mi bemol, beleza? Aprendi a fazer a escala de Mi bemol. Quais são os acordes do campo harmônico de Mi bemol? Cara, quando ele aprende a fazer escala, ele tem que saber que, ó, primeiro grau da escala é um acorde maior, segundo grau é um acorde menor, terceiro grau é um acorde menor, quarto grau é um acorde maior, quinto grau é um acorde dominante, sexto grau é um acorde menor e o sétimo e último grau é um acorde meio diminuto. Tonalidade é Mi bemol, eu sei que o quarto grau é maior. Ó, Mi bemol. O quarto grau de Mi bemol é o quê? Lá bemol. Pronto, é um acorde maior. Se eu sei que é um Lá, eu sei que é um Lá bemol maior. Pronto, vamos pensar novamente em Mi bemol. Eu sei que o acorde que vai aparecer agora na tonalidade de Mi bemol é o terceiro grau. Cara, o terceiro grau em Mi bemol ou o terceiro grau em qualquer tonalidade maior é o quê? É um acorde menor. Em Mi bemol vai ser o quê, gente? Um Sol menor. Tá vendo aqui, ó? Em Mi bemol vai ser um Sol menor. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, Sol menor. Eu sei que todo terceiro grau é menor em um campo harmônico maior. Se eu fosse tocar na tonalidade de Dó, por exemplo, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro grau em Dó. É um Mi, beleza. É o quê? Mi maior ou Mi menor? Cara, eu sei que todo terceiro grau de um campo harmônico maior é um acorde menor. É um terceiro grau menor. Então, se é Mi, é um Mi menor. Cara, eu vou tocar um hino na tonalidade de Lá maior. Terceiro grau de um campo harmônico maior é um acorde maior ou menor? Ó, tô pensando em Lá, primeiro, segundo, terceiro grau. Terceiro grau é um acorde de Dó sustenido menor com sétima. Terceiro grau de um campo harmônico maior. Por acaso é Lá. Se eu estivesse tocando em Mi, por exemplo, ó, terceiro grau de Mi. Qual que é? Sol sustenido menor com sétima. Ah, vou pensar no sexto grau de Si bemol. O sexto grau é maior ou menor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto grau, todo sexto grau num campo harmônico maior é menor. Então, se eu estou fazendo o sexto grau de Si bemol, que é Sol, é um Sol maior ou um Sol menor? É um Sol menor, gente. Sexto grau do Fá sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto grau eu sei que é menor. Sexto grau do Fá sustenido vai dar aqui, ó, um Mi bemol. É Mi bemol maior ou Mi bemol menor? É menor. Mi bemol menor com sétima, pessoal, tá vendo? Mi bemol menor com sétima. Primeiro passo é o tecladista evangélico saber a escala maior. O segundo passo é ele saber qual grau que vai aparecer em cada uma daquelas notas da escala. Primeiro grau é maior, segundo grau é menor, terceiro grau é menor, quarto grau é maior, quinto é dominante, sexto é menor, sétimo é meio diminuto. Se fosse um campo harmônico menor, qual que é o processo? Ele vai aprender a escala menor, certo? Aprendi a escala menor. Aí eu sei que a escala menor, no primeiro grau, é um acorde menor. No segundo grau, é um acorde meio diminuto. No terceiro grau, é um acorde maior. Vamos pensar aqui na escala menor de Sol menor, por exemplo. Qual que é o terceiro grau do campo harmônico de Sol menor? Primeiro grau é o Sol menor, claro. Segundo grau, Lá meio diminuto. Terceiro grau,
qual acorde vai ser? Vai ser um si bemol com a sétima maior, porque eu sei que todo terceiro grau de um campo harmônico menor é um acorde maior. Eu sei que todo sexto grau de um campo harmônico menor é um acorde maior. Pensando na escala de Lá maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensando na escala de Lá menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o sexto grau do campo harmônico de Lá menor? É um Fá. Fá maior ou Fá menor? É um Fá maior, porque eu sei que todo sexto grau de um campo harmônico menor é um acorde maior. Então, se eu estiver tirando o hino, aprendendo um hino lá, e ele estiver na tonalidade de Lá menor e aparecer um Fá maior, eu não vou pensar em Fá maior. Eu vou pensar no sexto grau, porque eu sei que todo sexto grau de um campo harmônico menor é um acorde maior. Certo, pessoal? Depois que o tecladista evangélico já aprendeu a escala, maior ou menor, e ele aprendeu qual acorde vai aparecer em cada um dos graus, se o acorde é maior, se o acorde é menor, se o acorde é meio diminuto ou se o acorde é dominante, próximo passo aí ele vai começar a olhar os hinos, tirar os hinos pensando em graus. Vou voltar novamente para a música da Gabriela Rocha aqui, ó, pro hino da Gabriela Rocha. Ele tá aqui, ó, na tonalidade de Dó maior. Então, ó, campo harmônico de Dó maior, né? Ele vai começar pelo quarto grau do campo harmônico de Dó maior, que é um Fá maior. Depois ele vai começar, o próximo acorde é o segundo grau. Depois ele vai fazer o sexto grau. Depois ele vai fazer o terceiro grau. Então, vou tocar aqui, ó. Quero ir mais fundo, quarto grau. Leva-me mais segundo grau, onde eu sexto grau. Depois terceiro grau. Vamos mudar o tom desse hino, pessoal? Como é que eu vou fazer? Vou pensar no quarto grau, no segundo grau, no sexto grau e no terceiro grau daquele campo harmônico. Gente, se o hino está na tonalidade maior, quando ele mudar o tom, ele vai mudar para um outro tom diferente, mas ele não vai mudar o tipo de tonalidade. Se o hino é maior, ele mudou o tom, ele vai continuar, vai mudar o tom, mas numa tonalidade maior. Se o hino é Dó e ele for para Si bemol, ele vai mudar para Si bemol maior, não para Si bemol menor. O hino ele vai mudar, tipo assim, o tom, ele não vai mudar a estrutura. Se é maior, se é campo harmônico maior, ele vai mudar o tom, mas vai mudar para um outro campo harmônico maior. Se ele vai mudar, se ele é no campo harmônico menor e ele mudar o tom, ele vai mudar para um outro campo harmônico menor. É importante que o tecladista evangélico ele saiba disso, porque muitas vezes as pessoas se perdem. Muitos tecladistas eles se perdem. Pô, o hino mudou de tom, cara. Ele era Dó maior, mas ele mudou. Ele foi para que tom? Para Ré maior, para Ré menor? Não, ele vai mudar para Ré, ele vai mudar para Mi, ele vai mudar para Fá sustenido, mas se ele era maior no começo, quando ele mudar de tom, ele vai mudar de tom para o campo harmônico maior. Só vai mudar o tom, mas o campo harmônico vai continuar sendo maior, se já era maior, e vai continuar sendo menor, se ele já era menor anteriormente. Beleza, pessoal? Vamos pensar no da Gabriela Rocha. Acorde 4, acorde 2, acorde 6 e acorde 3. Vamos mudar o hino da Gabriela Rocha, que era na tonalidade de Dó maior, vamos mudar para a tonalidade de... Vamos mudar para a tonalidade de Mi maior, por exemplo, aqui, ó. Ele começava aqui, ó. Tava em Dó, né? Vamos mudar para Mi maior? Como é que eu tenho que fazer? Eu vou pensar de cara. Qual que é a escala de Mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então eu vou começar o hino pelo quarto grau. 1, 2, 3, quarto grau. Quarto grau de Mi é o Lá. Depois eu vou ter que fazer o grau 2. Qual que é o grau 2 de Mi? Fá sustenido menor 7. Depois eu vou pensar no grau 6. Qual que é o grau 6 de Mi? É o Dó sustenido menor 7. E depois, qual que é o grau 3 de Mi? É o Sol sustenido menor 7. Então vamos pensar aqui, ó. Então como é que vai ser na tonalidade de Mi? Quero ir mais fundo, tô no quarto grau. Leva-me mais segundo grau, depois vem sexto grau, depois terceiro grau. Aos teus pés me rendo, quarto grau, pois o... Tá vendo? Segundo grau, quero ver. Sexto grau. Depois ele vai voltar para onde? Pro quinto grau. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Ó, tô no segundo grau. Tua majestade. Sexto grau, real. Tua voz entoa em meu ser. Quero quarto grau.
depois segundo grau, depois o sexto grau, depois terceiro grau. Vocês viram, gente, que o hino é na tonalidade de Mi, uma particularidade, e eu não usei o Mi em momento nenhum. Vocês viram, quando esse hino muda de tom, que ele sabe que o tom do hino é Mi, por exemplo, ele sabe que esse tom desse hino aqui é Dó, e ele mudou para Mi, cara, o tom do hino é Dó, mas ele não fez o Dó em momento nenhum. Você viu? Ele somente usou os acordes do campo harmônico de Mi, mas ele somente usou os acordes do campo harmônico de Dó, mas o Dó mesmo, que é interessante, não apareceu em momento nenhum. Quando ele muda o tom, ele mudou para Mi maior. Só que em momento nenhum ele usou nenhuma vez o acorde de Mi maior. Ele usou os acordes do campo harmônico de Mi maior. Mas o Mi maior mesmo, ele não usou em momento nenhum. Então por isso que ele precisa aprender os acordes, ele precisa aprender os hinos, gravando os graus, ao invés de ele gravar o nome dos acordes. Certo, pessoal? Gente, senta e estuda essa parada aí, cara. Bota essa parada em prática, meu. Coloca essa parada em prática que na hora que o irmão lá, o regente, o cantor, mudar o tom do hino na sua igreja lá, mudar o tom do hino na hora, você não vai ficar desesperado. Por quê? Porque você já aprendeu o hino do jeito certo. Você já aprendeu a tocar o hino por graus e não aprendeu a tocar por nome de acorde. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima Escola do Tecladista Crente. Tchau, Deus abençoe vocês.